Olá, paz e bem. Nós estamos no mês de outubro, dedicado sobretudo à pessoa de Francisco de Assis, nosso padroeiro e inspirador de tantas pessoas. Várias coisas nós teríamos a dizer deste homem, que foi eleito no milênio passado o homem do milênio. São Francisco tem uma proposta muito atual para os nossos dias. Primeiro, por causa desta questão da ecologia, que está na ordem do dia. Todo mundo, hoje em dia, as causas ambientais têm ganhado, sim, uma grande relevância. Depois, pela questão da paz. Sempre foi um santo reconhecido pela paz, sobretudo numa oração, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que não é propriamente dele, é uma oração do século XIX, mas que traduz muito bem aquilo que é o espírito de São Francisco de Assis. A primeira coisa que eu gostaria de te lembrar é a questão do desprendimento de São Francisco. No processo de conversão dele, uma das coisas que mais chamam a atenção é a capacidade de Francisco de abandonar uma certa vida. Ele não era uma pessoa má, não era uma família canalha, mas percebe que ele pode dar um salto de qualidade na sua vida. Ele quer algo a mais, ele é um grande sonhador, mesmo sem dar ainda a devida proporção daquilo que ele deseja. Então, primeira coisa, a noção do despreendimento, que tem muito a nos dizer para nós hoje em dia. Nós somos capazes de nos desapegarmos, nos despreendermos das amarras que nos seguram para lançarmos-nos nos nossos sonhos, nas nossas convicções, ou ainda não. Depois, um segundo aspecto seria a relação dele com a paz. Porque, no nosso modo de ver, Francisco é alguém que se interessa pela questão da paz. Por ter sofrido na pele as consequências da guerra. Quando jovem, era um grande sonho dele, era se tornar um cavaleiro, ir para as cruzadas, voltar a Assis como um herói de guerra, depois de ter acabado com os inimigos, etc. Deu tudo errado. Ele foi pego e passou mais de um ano encarcerado em regimes muito austeros. E agora, então, depois de convertido, ter sofrido essas consequências todas, ele é um amante da paz e um propagador da paz. Então, ao ter experimentado, ele não quer isso para mais ninguém. Terceiro aspecto, a questão da ecologia, que não existia essa palavra na época de São Francisco. São Francisco nunca disse essa palavra na sua vida. A ideia de ecologia para São Francisco tem a ver com a fraternidade universal. Considerar que todas as criaturas de Deus são irmãs, porque provém de um mesmo Pai, de um Pai comum. Por isso, a grande fraternidade, a grande família cósmica, a grande família da humanidade inteira, com os animais e as plantas e toda a obra criada, isso deverá corresponder aos sonhos do Criador de uma vida em harmonia. Devemos mais uma vez nos questionar a respeito do nosso trato, da nossa capacidade de nos relacionar entre nós seres humanos e com todo o universo criado. Certamente que nós temos muito a aprender de São Francisco. Depois, finalmente, um último aspecto, um aspecto democrático. São Francisco não tem um projeto pré-definido. Ele conta sempre com a opinião de quem está ao redor dele e com aquilo que a vida vai lhe apresentando. Vários escritos de São Francisco começam com a expressão os que quiserem. Os que quiserem, ou seja, ele vai abrindo possibilidade, mas não obriga ninguém. Ele é uma pessoa aberta àquilo que a vida lhe diz e àquilo que as circunstâncias lhe apontam. Então, para você, para mim, São Francisco tem muito a nos dizer ainda hoje. Passados 845 anos do seu falecimento. Fique conosco, façamos esse caminho juntos e vamos aprender cada vez mais durante esse mês de outubro um pouco mais sobre Francisco de Assis. Paz e bem.